Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e hoje vamos começar mais uma aula voltada para o Enem. Mas a aula de hoje vai ser uma aula diferente, vai ser uma aula interdisciplinar. E nós temos como convidada a professora Tassiana, que é a professora de ensino religioso. Ela vem para ajudar a discutir sobre a presença da religião no Enem, que é um tema recorrente e como ele aparece de forma interdisciplinar, dialogando com outras disciplinas. Então, professora Tassiana, você pode falar um pouquinho da presença desse tema, da religião no Enem? Sim, sim. A religião é um tema que tem aparecido de uma forma cada vez mais constante no Enem e também em outros concursos públicos. A gente vê que o tema da religião na sociedade, não a sua crença, não o que você pensa, o que você acredita, mas sim essa percepção dos efeitos que a religião tem sobre a sociedade e dos direitos e deveres que as pessoas têm para com o Estado, independentemente das suas crenças religiosas. Isso é um tema recorrente. Então nós vamos ver, né, que não quer dizer que todas as provas vão ter muitas questões. Vai ter ano que vai ter mais questões voltadas para a religião, tem ano que vai ter menos, mas um detalhe que nós podemos observar é que sempre vai ter pelo menos uma questão lá que fala desse campo religioso e que nós precisamos entendê-lo não a partir das crenças, da fé, dessas tradições religiosas, mas dialogando com temas da nossa sociedade. Mas a gente tem que pensar primeiro o que é religião. Porque quando a gente fala de religião, muitas pessoas podem ter percepções diferentes. Então, para a nossa discussão, professora Tassiana, como que a gente vai pensar esse conceito? Pois então, se a gente pensar na religião, a gente pode pensar de duas formas diferentes. Do ponto de vista da filosofia, da sociologia, que é muito mais próximo à sua aula, área, né, professor? Sim. E também do ponto de vista fenomenológico, que aí já é mais a minha área. Quando a gente pensa no fenômeno religioso, nós pensamos no motivo que leva as pessoas a estarem ali praticando uma religião. Se a gente frequenta, seja uma igreja, um centro espírita, seja o local de culto que for, a gente não pensa assim, eu vou ali aprender algumas regras sociais. A gente aprende, mas onde a pessoa vai cultuar, ela vai pela sua fé. Então, essa fé é a percepção fenomenológica da religião e que é o que motiva as pessoas a continuarem praticando a religião, independente das interferências externas, das críticas, mas a pessoa acredita e isso é uma coisa interior e pessoal. Nós também podemos pensar quando o Estado, por meio da sua Constituição, compartilha de determinados valores que as religiões carregam. Por exemplo, é uma lei que a gente não pode matar outras pessoas. Então, as religiões também têm como preceito que você não pode ferir o outro, você não pode causar dano, você não pode matar. Então, acaba que a religião ela também traz essa contribuição enquanto valor para a sociedade e a sociologia vai pensar essa influência da religião, de que forma ela orienta os comportamentos nas instituições sociais, de que forma ela influencia nas decisões, nos debates, nos espaços públicos. E para a gente entender, inclusive, mais sobre a presença da religião na sociologia, convido vocês a assistirem a aula sobre a sociologia da religião e vocês vão entender exatamente como a sociologia dialoga com a religião. Então, para a gente continuar nossa conversa, vamos pensar algumas questões pontuais do Enem, que a gente tem muita coisa para pensar. Teve uma questão de 2019, que inclusive foi um ano que teve muitas questões voltadas para a religião, que diz assim: a maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões.
O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões de matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos preceitos religiosos. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática. Então, nós vemos casos de intolerância que ferem a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, pensando que a questão ela não quer saber se você entende de dogmas, as crenças das religiões de matriz africana, mas como elas sofrem diante desse contexto. Bom, para nós compreendermos o que essa questão está pedindo, também é necessário a gente dominar o conceito de uma sociedade laica. Porque o que seria laicidade? Laicidade é um estado de coisas em que há uma neutralidade entre os direitos de todas as confissões religiosas e também das pessoas que não têm fé religiosa. Dentro da laicidade, por que eu digo que a laicidade é um estado? Porque ela pode alterar. Tem lugares onde o país é mais laico, outros em que ele ainda está caminhando para adquirir esse equilíbrio entre os direitos de todas as religiões. O fato é que, num estado laico, num país laico, todas as religiões e também as pessoas que não acreditam têm que ter o mesmo direito, têm que ser iguais perante a lei e também nem as religiões vão interferir na forma de governo do Estado, nem o Estado, através do seu poder de governo, vai interferir nos dogmas, na forma de culto, na liberdade de crer, não crer, mudar de religião. O Estado laico deve garantir esse direito à população. Se a pessoa acredita ou não acredita, se ela tem uma religião e quer trocar por outra, ou se ela não quer acreditar em nada. Então, nessa questão aqui, nós temos que observar tudo aquilo que é citado e que vai contra os princípios de um Estado laico. Então, se a gente está vendo na questão que o texto ele falou de pessoas que têm o pertencimento de religiões de matriz africana que sofrem violências, inclusive próximos aos seus locais de culto, então a gente vê que o texto ele não assegura expressões multiculturais. Na verdade, ele vai ao contrário disso. Ele não promove a diversidade de etnias, porque as religiões de matriz africana, a gente vê que a intolerância contra elas também reforça um racismo religioso. Então, ele não está promovendo a diversidade. Falseia os dogmas teológicos. Um Estado laico, uma sociedade laica, ela não está preocupada com os dogmas teológicos de uma religião. Estimulam os rituais sincréticos. No Brasil, o sincretismo religioso ele é forte, onde há elementos de uma tradição religiosa que são compartilhados por outra. Mas o texto ele não estimula isso. Ele, inclusive, ele quer ter uma homogeneidade de um discurso religioso. Então, ele não estimula. Se ele vai contra determinados grupos religiosos, então aqui nós temos uma restrição à liberdade, que é garantida pelo Estado laico. Então, nossa alternativa correta é a alternativa E, sobre a restrição à liberdade de crer, pensando nessa dinâmica do Estado laico e democrático. Uma outra questão, também de 2019, diz o seguinte: lembro, a propósito, uma cerimônia religiosa a que assisti na noite de Santo Antônio de 1975, quando presente a uma festa em honra do padroeiro. Lá, a coisa assim bonita e simples, até que, recitadas as 5 dezenas de Ave-Marias e os seus Padre Nossos, chegou a hora do remate com o canto da Salve Rainha. O capelão começou a entoar nesse instante hino à Virgem, em latim, Salve Regina, Mater Misericordiae. E o que eu estranhei foi seguido de pronto, sem qualquer hesitação pelos presentes. Depois veio o espantoso para mim, a reza, também entoada de toda a extensa ladainha de Nossa Senhora, igualmente em latim. Eu olhava e não acabava de crer. Aqueles caboclos
que eu via mourejando de serventes nas obras do bairro, estavam agora ali, acaipirando lindamente a poesia medieval do responso. Então aqui tem o estranhamento do autor diante da cerimônia, relaciona-se ao encontro de temporalidade que a gente tem que pensar que o texto fala de uma tradição religiosa, fala sobre uma festa da religião católica, mas o estudante ele não tem que saber os dogmas, as crenças, o pertencimento da religião católica, mas entender a mensagem, o que o texto está propondo, refletir. Então, o texto, ele questiona os ritos católicos? Não, ele está narrando um rito católico, então ele não está questionando. Evidenciam práticas ecumênicas? Então nós temos que pensar nessa palavra. Você pode falar para nós o que seria o ecumenismo, professor? Sim, ecumenismo é quando crenças que têm algum ponto em comum, elas estão ali unidas em prol de algum objetivo. Então, quando a gente fala, por exemplo, ecumenismo das religiões cristãs, nós vamos ter ali juntos católicos, evangélicos de várias denominações, pentecostais, presbiterianos, pessoas mais tradicionais, mais liberais, ortodoxos, que hoje em dia está muito falado por causa da guerra na Ucrânia, a Igreja Ortodoxa Russa, que teve uma posição meio divergente. Então, quando nós falamos de ecumenismo, nós falamos que um grupo grupos que têm um pensamento em comum, que têm um ponto em comum, que se unem ali por um objetivo. Então, o texto ele fala só de uma tradição religiosa. Então, ele não está evidenciando práticas ecumênicas, porque está falando só de um grupo. Elitizam manifestações populares? Apesar de falar em latim, o texto não está falando de uma elitização, mas está falando que aquele grupo de uma religiosidade popular carrega determinados elementos mais antigos. Então, o foco não é elitização. Valorizam conhecimentos escolares? Apesar de falar o latim, e pensando que o latim não é uma língua ensinada nas escolas, então não está falando dessa valorização dos conhecimentos escolares, mas revelam permanências culturais, ou seja, o povo mais simples, ligado a uma religiosidade popular, carrega elementos de uma tradição que se reserva em latim. Para pensar mais uma questão, a população africana residente nesta província, bem como a de todo o Império, compõe-se de indivíduos de diferentes lugares da África que variam em costumes e religiões. Aqui segue o maometismo, a qual pertencemos. É uma população pequena, porém distinta entre si, e notando a necessidade de sustentarmos nosso culto e fundados ainda no artigo 5º da Constituição do Império, requeremos ao senhor-chefe de polícia licença para exercermos o culto. Então, nós vemos aqui uma tradição de pertencimento religioso da África, mas que tem uma palavra diferente, que é o maometismo. Eu fiquei na dúvida, Tassiana, você pode explicar o que é? Sim. Maometismo é uma palavra que hoje em dia ela não é usada, e eu vou explicar por quê, para se referir ao islamismo. Islamismo, os praticantes do islamismo, que também são chamados de muçulmanos, é a segunda maior religião em número de adeptos no mundo hoje. Uma coisa que é pouco comentada é que muitos negros que vieram para o Brasil para serem escravizados, eles eram praticantes do islamismo. E isso influencia várias tradições brasileiras. O uso, por exemplo, da roupa branca pelos fiéis da Umbanda é uma influência das tradições do islamismo. E aí o que acontece? Por que maometismo não é mais uma palavra utilizada? Porque se refere ao nome do profeta, do líder máximo da religião, que é Mohammed. As pessoas às vezes usam falar Maomé ao invés de Mohammed, só que o nome não se traduz. Então, por isso, essa é uma expressão que não é muito adequada. É melhor você falar islamismo ou, quando for com relação ao fiel, chamá-lo de muçulmano. Então, esclareceu bastante a questão, porque apesar de falar da África, não está falando das religiões de matriz africana como nós conhecemos, como a Umbanda, o Candomblé.
Então, o pedido de um grupo de africanos de Recife ao chefe de polícia local tinha como objetivo, naquele contexto, criticar a doutrina oficial. Não era a intenção, se eles estavam, se a gente voltar aqui, que eles queriam requerer licença para exercer o culto, então eles não estavam criticando as regras oficiais, a doutrina oficial. Professar uma fé alternativa, ou seja, era uma fé diferente da que o Estado tinha. Assegurar a cidadania política, nesse momento não está se discutindo direitos políticos. Legalizar os terreiros de candomblé, como a Tassiana explicou, está falando de uma tradição ligada ao Islã e não ao candomblé. E eliminar algumas tradições culturais. Como está querendo a liberdade de culto, então a gente não vê aqui a necessidade de eliminar. Então, nós vemos no pedido a necessidade de professar uma fé alternativa. E para a gente pensar também, a religião também apareceu num tema de redação do Enem 2016, com o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Então, quais possibilidades a gente poderia ter pensado numa questão como essa, ou se tiver uma questão parecida? Sim, para combater a intolerância, nós precisamos de várias coisas. Nós precisamos de um posicionamento pessoal, de abertura à diversidade. Nós precisamos de educação, porque através da educação, e por isso existe ensino religioso nas escolas, para que todas as pessoas tenham essa liberdade, aprendam sobre a religião do outro e aprendam sobre a necessidade de tolerância religiosa. E também nós podemos falar sobre leis que protegem os praticantes de religiões minoritárias. Essas medidas, elas são muito importantes para se conseguir combater a intolerância religiosa. Então, nós vimos que a religião no Enem, ela abre um debate para a gente entender a liberdade de culto, a valorização de um Estado laico e um Estado democrático de direito, e não para doutrinar pessoas. Então, para conhecer mais sobre o tema, convido vocês a também assistirem às aulas de ensino religioso e nos vemos na próxima aula. Obrigado. Muito obrigada, até mais.